Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, né? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres
Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: Na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: Nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso.
Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu,
os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo, e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso,
Desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais
Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso, prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do Senhor para evitar a zombaria dos outros povos, dos nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, e a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Bom, essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte trata sobre o exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas aos governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira, ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo, isso jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em consideração ou levando em conta tudo o que fiz por este povo. E assim eu finalizo o capítulo 5, do livro de Neemias. Bom, próximo vídeo, capítulo 6, sobre a tentativa de intimidação, e o vídeo anterior, capítulo 4, sobre a oposição à reconstrução. Valeu! Então, o capítulo 5 do livro de Neemias trata sobre a solução das injustiças sociais e o exemplo de Neemias. É um capítulo que possui 19 versos. Eu estou aqui neste canal com um projeto que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, aqui no YouTube, e eu já consegui gravar muitos livros a partir de Gênesis, Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas,
Esdras e atualmente estou no livro de Neemias, portanto já foram alguns livros. Então, a solução das injustiças sociais no contexto histórico de Neemias. Ora, o povo, homens e mulheres começou a reclamar. Muito de seus irmãos judeus, alguns diziam: Nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravos e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei